conseguiu dizimar, Senhor. Que o Senhor toque no coração dele, dessa pessoa, Pai, que ela possa crer e também, Pai, dizimar e ofertar e ser abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Neemias, capítulo 5. Na verdade, eu estou pedindo para abrir a palavra, mas nós vamos acompanhar pela televisão hoje, que eu pedi o Marcinho lá, NTLH, essa tradução aí. Nós vamos acompanhar essa leitura na Bíblia, nova tradução, linguagem de hoje. Amém? Se vocês puderem acompanhar pela televisão, podem assim acompanhar, que a gente vai versículo por versículo aí. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas, as nossas casas, a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado. Resolvi fazer uma coisa: repreendi as autoridades do povo e oficiais e disse: vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. E disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros nossos patrícios judeus, que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para me responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão de caçoar de nós. Eu e os meus companheiros, os homens que trabalharam para mim, temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, assim vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo em seus campos as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir essa promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem e o deixará sem nada. E todos que estavam ali disseram: amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. Durante os 12 anos que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a quem eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade.
e todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei em minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas, e cada 10 dias eu mandava vir uma remessa de vinho, mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso, não pedi dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo que eu fiz por esse povo. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos esclareça, transmita em nossos corações aquilo que nela está contido, que o nosso coração seja rendido, nossa mente alerta, receptivo para receber a mensagem do Senhor nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Como diz o nosso irmão Josimar, quem não lê Bíblia pagou a conta hoje, né? Já leu um capítulo inteiro. Irmãos, nós chegamos então no capítulo 5 do livro de Neemias. Esse livro que contém muitas informações preciosas a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. E também informações preciosas da vida desse grande líder chamado Neemias. Viemos até aqui que no capítulo 1, Neemias recebe a notícia de como estava a cidade de Jerusalém. A cidade estava queimada, as portas queimadas, os muros caídos. Neemias chora, se lamenta, vai diante de Deus. No capítulo 2, trabalhando como copeiro no palácio do rei, Neemias, ele pede cartas ao rei para ir até a cidade dele natal, para que ele pudesse reconstruir os muros da cidade. O capítulo 3 nos é apresentado como Neemias e quem são os trabalhadores que estavam empenhados na reconstrução dos muros de Jerusalém. E o capítulo 4 mostra o levante dos inimigos contra o povo de Deus na reconstrução dos muros. Quando a gente chega no capítulo 5, nós observamos um texto até um pouco complicado para se entender. E essa leitura, por isso que eu pedi para ser feita na nova tradução linguagem de hoje, porque o que está acontecendo aqui? Neemias, juntamente com a cidade de Jerusalém, estão vivendo muitos problemas. Podemos enumerar vários problemas que eles estão enfrentando: a miséria, o desprezo, as portas da cidade queimadas, os muros estão destruídos, os inimigos que vêm para tentar tirar o propósito do povo de Deus na reconstrução dos muros. São ameaças internas, ameaças externas que o povo de Israel está enfrentando na cidade de Jerusalém. E dentro desse texto nos apresenta como está a cidade. Não bastasse o problema externo, não bastasse o problema do inimigo vindo para tirar a paz do povo de Deus, não bastasse os medos que o povo judeu estava enfrentando, não bastasse a situação difícil que a cidade encontrava. Nós acabamos de ler um texto onde a situação que a cidade se encontrava é uma situação de extrema miséria, extrema dificuldade social, financeira, familiar e emocional. Por quê? Quando a cidade é invadida pelos inimigos, eles saquearam a cidade, levaram pessoas, levaram os bens, destruíram toda a cidade. E quando Neemias recebe a notícia de como estava a cidade, ele chora de tanto que essa cidade está triste, vivendo uma situação de miséria mesmo. E quando a gente olha o capítulo 5, a gente observa
que Neemias não só está enfrentando um problema externo, ou seja, dos inimigos, um problema interno, que é a questão dos muros, mas também os próprios irmãos estão oprimindo os judeus que lá estavam. Os próprios governadores, compatriotas, estão oprimindo as pessoas que moravam naquela cidade. Então, agora o problema que Neemias está enfrentando não é um problema do inimigo que vem de fora. O problema que o inimigo que Neemias está enfrentando não são situações emocionais que estão abalando o emocional do povo. Mas o problema que Neemias está enfrentando é um problema interno. E aqui a gente pode aprender muitas coisas. Que não bastasse a situação externa vir contra o povo, mas agora os próprios irmãos dando problema um com o outro. E é difícil falar isso, mas eu preciso falar, porque às vezes o ataque, você não vai sofrer muitas das vezes das pessoas que estão de fora. Os ataques, talvez você não vai sofrer das pessoas que estão longe, ou propriamente do inimigo. Você vai passar situações com pessoas que estão ao seu lado, com seus irmãos, com aqueles que caminham com você. E qual era o problema? Por causa da miséria, por causa do desprezo, da dor, eles estão enfrentando vários problemas. Olha o versículo 1. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, começaram a reclamar contra os seus irmãos. Eles estão dizendo, eles estão levantando um grande clamor aqui. Na minha tradução, diz, foi grande o clamor. Porque agora eles estão vindo para Neemias, estão fazendo um grande clamor. E por que eles estão fazendo esse grande clamor? Porque a situação que eles estão vivendo é uma situação terrível. E eles estão indo aonde? Em Neemias. E eles estão recorrendo às pessoas que estão ao seu redor. Aí o texto vai dizer no verso 2, coloca para mim. Algum tempo depois, alguns diziam, as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Primeiro problema que eles estão enfrentando aqui, o problema da fome. A miséria era tão grande, que estava uma escassez de alimento tão forte na terra, que eles estavam precisando de trigo para tentar se manter vivo. Irmãos, graças a Deus, não temos esse problema conosco, escassez de trigo. Mas a situação daqueles irmãos era tão caótica, que eles estavam precisando de trigo para se manter vivo, ou seja, eles estavam brigando por um pedaço de pão. O povo de Israel, o povo de Deus, estava lutando para comer um pedaço de pão, coisa que eu e você muitas das vezes deixamos de lado. E será que nós estamos preparados para enfrentar situações como essas que esses irmãos enfrentaram? Primeiro problema, escassez de alimento. Segundo problema, verso 3. Outros diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas, a fim de comprar trigo. Olha o que acontecia lá no tempo. Hipotecas abusivas. Era o problema da fome. E para o povo não morrer de fome, o que eles faziam? Pegavam as casas e falavam assim, eu tenho uma casa, minha casa vale 100 mil, então eu te dou essa casa, você me dá 100 mil de alimento, quando eu tiver condição eu vou e te pago. Eles estavam penhorando lá campos, plantações de uvas, até mesmo as casas, somente para comer. Olha que situação. Eles estavam vendendo tudo que eles tinham, e os governadores daquele tempo, as pessoas, os líderes daquele tempo, estão aproveitando a miséria que eles estão enfrentando para fazer o quê? Juros abusivos. Olha o verso 4.
E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei imposto sobre os nossos campos e plantações. Agora não bastasse a fome, não bastasse as hipotecas que estavam sendo abusivas, agora juros com agiotas. E a gente vai até o rei e pede dinheiro emprestado, que a gente precisa pagar até mesmo o nosso imposto. Que situação triste que os nossos irmãos estão vivendo. Não bastasse a fome, não bastasse as hipotecas, não bastasse os empréstimos e juros exorbitantes que estavam acontecendo. Olha o verso 5. Acontece que nós mesmos, da mesma raça dos nossos patrícios, nossos filhos e nossas filhas, nossos filhos são todos bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que nossos filhos trabalhem como escravos. Agora o trabalho escravo já estava acontecendo lá. Eles davam as casas, pegavam dinheiro emprestado, não tinham condição de comer. Sabe quem que ia para ser escravo? Os filhos. Que tristeza, irmãos, que Neemias e o povo de Israel está enfrentando. Os filhos estão sendo entregues para trabalhar como escravos para o governo, para pessoas maiorais, pessoas que tinham condições. E quem tinha condição naquela época se deu bem, porque eles falavam assim: então, ao invés de você me dar dinheiro, me dá o seu filho e ele trabalha como escravo. Isso gerou um grande clamor no meio do povo naquele tempo. E Neemias ouve isso. Sabe o que me encanta, irmãos, na vida de Neemias? Vocês lembram lá no capítulo 1, quando ele ouve a notícia de como estava a cidade dele, o que ele fez? Ele chora, ele se lamenta, ele vai diante de Deus, jejua e busca ao Senhor. Agora ele ouve que está tendo lá escassez de alimento, hipotecas abusivas, empréstimos com juros exorbitantes e venda dos filhos para a escravidão. O que esse cara vai fazer agora? Olha o texto. Quando eu, Neemias, verso 6 mesmo, volta lá. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei o quê? Na minha tradução fala assim: eu muito me aborreci. Porque Neemias não é como muitos de nós, que ouve o problema de alguém, bate nas costas dele e fala assim: vai dar certo, vou orar pela sua vida, e vai viver. Se for para tirar uma lição aqui, a primeira que eu aprendo é com Neemias: a dor do outro tira a paz dele, a dor do outro tira a alegria dele. O desprezo que Neemias está vivendo, você vai ver lá no texto, que os judeus que vinham para comer na casa dele, todo dia, ele matava um boi, galinha e ovelha. Neemias não estava passando fome, mas o fato dos irmãos dele passarem fome, isso traz aborrecimento. Porque Neemias aprendeu, irmãos, que reino de Deus não é eu só. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O Pai não é só de uma pessoa exclusiva. O Pai é nosso. E as bênçãos que vêm para um, vêm para todos. E as lutas também que vêm para um, precisam vir para todos. Neemias está trazendo um ensinamento aqui, porque a situação difícil que os seus irmãos estão enfrentando, estão trazendo para ele uma reflexão. Qual reflexão? Aborrecimento. E as situações que os nossos irmãos vivem diante das suas vidas, quando nós ouvimos, precisa nos tirar a paz. Porque a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E a minha pergunta é: quando você vê irmãos nessa situação, como é que você reage? Como é que você lida com a situação dessa? Neemias vai se aborrecer quando ele fica sabendo da situação, porque é algo que precisa mexer conosco, é o sofrimento dos nossos irmãos, é a dor dos nossos irmãos, é a tristeza dos nossos irmãos, é o luto dos nossos irmãos, é a angústia dos nossos irmãos,
é a miséria dos nossos irmãos, e se isso não está mexendo conosco, tem algo errado no nosso evangelho. Nós precisamos entender que Neemias agora, ele ouve, mas ele não fica só no ouvir e dá uma resposta assim: Deus vai dar vitória, como a gente costuma dar. Ore ao Senhor que Ele vai te dar uma direção, vai dar tudo certo, vou orar pela sua vida, mas toma os seus problemas para você. Os problemas são os seus. Não, irmãos. Os problemas que nossos irmãos estão enfrentando são problemas nossos. E Neemias está mostrando isso muito bem, porque após ele ouvir isso, ele não só fica zangado, aborrecido, se sente mal, mas agora ele vai corrigir o povo. Olha o verso 7, olha que líder é Neemias. Primeira coisa aqui, ao saber de uma situação, procure resolvê-la. Neemias não deixa para depois, irmãos. Neemias não deixa para frente. Ele vai resolver. Olha o verso 7, resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e oficiais. Vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. Neemias está trazendo todo mundo, fazendo uma reunião dizendo assim: vão resolver o problema. Qual o problema? Exploração. Os irmãos estavam explorando, não eram os de fora não, irmãos. É os próprios irmãos que queriam ganhar vantagem diante da situação difícil que o povo estava enfrentando. Porque você tem condições, você vai receber, vai ter vantagem nessa situação. O que Neemias vai agora repreender? Chamar todo mundo na frente, todo mundo: ó, vocês estão errados. Exploração está errado. Vocês estão explorando os seus irmãos. Chama uma reunião, nós vamos resolver esse problema. Olha o verso 8. E disse: de acordo com nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros nossos patrícios, que tiveram de se vender a eles como escravos. Neemias, como líder, agora ele vai começar a apresentar uma solução para o problema. Ele vai dizer assim: todo o dinheiro que sobra aqui no governo, todo o dinheiro que sobra nas nossas mãos, a gente vai nos estrangeiros e pega os escravos que foram levados, que foram vendidos naquele tempo que a gente estava na miséria. Aí o que a gente faz lá? Leva dinheiro para o povo estrangeiro e resgata o escravo. Olha a atitude de Neemias. Vocês estão entendendo? Ele resgata os escravos com dinheiro que o governo proporcionava. Aí ele vai dizer: e agora vocês que são judeus estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês. Autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. O que Neemias está repreendendo eles aqui? Dizendo assim: ó, eu pego dinheiro, organizei, pego dinheiro, vou lá fora, pago os escravos, trago eles para cá. Aí vocês aqui dentro estão pegando pessoas para ser escrava de vocês. Como é que é isso? Vocês estão imitando a postura das pessoas de fora? Vocês estão oprimindo os próprios irmãos de vocês? Vocês estão agindo desse jeito? Neemias está usando aqui um argumento, irmãos, que amarrou eles todinho. Eu estou pegando o dinheiro do governo, estou indo lá, estou tirando da escravidão e trago para cá. Agora os irmãos que estão em dificuldade, que vocês que são irmãos, estão tendo eles como escravos. Aí o que as autoridades falam? Nada, porque não tem nada para responder. Neemias é um líder, irmãos, que argumenta e é estratégico. Ele age com sabedoria nessa situação. Agora olha o verso 9. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Olha a repreensão. O que vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, não judeus, razão para caçoar de nós. Olha que interessante. O problema era onde? Dentro da cidade. O problema era interno, sim ou não? Agora, Neemias está dizendo assim: a forma que vocês estão vivendo está fazendo com que os não-judeus viessem a caçoar de nós. Cuidado.
Isso aqui é sério. A forma que nós vivemos, aqui dentro, mostra para o mundo muitas coisas. Ou pode fazer com que os gentios caçoam de nós, falam do nosso Deus, ou a forma que nós vivemos aqui faz com que os gentios que não conhecem a palavra olhem para dentro e diz, João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu nele. E quando todos forem um, o mundo vai crer que tu me enviaste. Sabe o que ele está falando? A forma da igreja viver em união vai anunciar que o Senhor está aqui no nosso meio. A forma que nós somos unidos aqui dentro vai revelar para as pessoas que estão de fora quem governa a nossa casa, quem governa a nossa igreja, quem governa nossas vidas. Sabe qual que era o problema aqui? O problema é que esses irmãos estão dando motivo para as pessoas de fora falarem deles. Esses irmãos estão dando motivo para que os irmãos que estão de fora falem mal do povo de Deus. Cuidado da forma que você vive. Cuidado com a forma que você tem vivido o seu cristianismo. Cuidado com a forma que você tem lidado com o seu evangelho. Porque tem um texto da palavra de Deus que diz que o nome do Senhor tem sido blasfemado no meio dos gentios por causa de vós. Isso é muito sério, irmãos. E a forma que esses irmãos estavam vivendo estava fazendo o povo do lado de fora rir, zombar do povo de Deus. Se isso aí é evangelho, se isso aí é ser irmão, o que é não ser irmão? Sabe o que traz aqui para nós, irmãos? Neemias está repreendendo e dizendo assim: vocês estão fazendo errado. Ao invés de chegar junto e ajudar, ao invés de chorar com o que está chorando, de abençoar aquele que está necessitado, não, vocês estão oprimindo esses irmãos, e essa não é a maneira certa de se fazer. Neemias aqui está trazendo um ensinamento para o povo. Olha o verso 10. Eu e os meus companheiros, os homens que trabalhavam para mim, temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Neemias, ele não só corrige, mas ele tem exemplo para corrigir. Ele está falando assim: eu empresto dinheiro, eu dou ao povo o que eles necessitam, mas agora eu não vou emprestar mais não, eu vou dar. Porque no momento de crise, se você não aprender a dar, se você não aprender a ser generoso, se você não aprender a se compadecer daqueles que estão aflitos e necessitados, o texto vai dizer: irmãos, nós estamos emprestando dinheiro, mas agora nós estamos perdoando a dívida de todos eles, porque Neemias é exemplar naquilo que prega. Neemias não prega uma generosidade que ele não vive. Neemias não prega um evangelho que ele não está vivendo. Estava conversando olhei o Marco Felipe ali, lembrei, conversando com ele, e ele falou que o depósito dele de marmitex, na enchente, as marmitex boiou tudo, e ele iniciando, né? Aí a pessoa ligou: ô Marco Felipe, eu estou precisando de 300 marmitex. Aí ele tinha lá algumas e viu que a sacola estava tudo, falou assim: ó, tem nessa condição assim, acessado. Aí ele falou assim, o cara estava precisando de 300, aí ele falou assim: eu tenho aqui as 300, você paga 200 e 100 eu vou ofertar. Irmãos, esse momento de crise é um momento que nós demonstramos a generosidade para alcançar aqueles que estão perdidos, e todos vão se compadecer um no outro. Aonde Deus muda o nosso cativeiro, agora eu não vou emprestar mais, agora eu vou dar. Agora eu não vou deixar um dinheiro com você no dia que deve você me paga, não, eu vou dar o dinheiro, porque momento de crise eu sou pela sua vida e você precisa ser pela minha vida.
Nós precisamos ser uns pelos outros. Olha o outro texto, verso 11. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho, azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, suas plantações de uvas e de oliveiras e suas casas. Neemias está falando assim: eu estou perdoando, agora é com vocês perdoar. Neemias está incentivando o perdão aqui. Da mesma forma que eu estou liberando perdão para eles, agora é a vez de vocês, e tudo que o povo deve a vocês, perdoe. Tudo que as pessoas estão devendo a vocês, perdoe. É o exemplo de Jesus, né, irmãos? Ele vai dizer: assim como eu perdoei. A gente ora no Pai Nosso, uma oração complicada. Perdoa-nos assim como o Pai tem nos perdoado. E às vezes a gente está pedindo perdão de Deus, assim como a gente está pegando o outro pelo pescoço, falando assim: eu vou te esganar, vou te matar. Esse é o perdão que você quer de Deus? Então Neemias está falando assim: eu vou perdoar, mas agora é a vez de vocês perdoarem. Porque todo avivamento começa no líder. Todo exemplo começa naquele que está de frente. Olha o verso 12. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Primeiro Neemias repreende a forma dele de viver. Eles ficaram amarrados com ele. Aí está dizendo assim: chama todo mundo, vamos lá, o sacerdote, vem para frente. Agora vocês têm que jurar. Jura que vocês vão fazer isso mesmo. Aí eles levantam a mão lá. Nós juramos devolver as terras, tudo que nós estamos ofendendo, usurpando das pessoas, e eles estão fazendo direitinho. Só que olha o que vai acontecer no verso 13. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi. Olha que interessante. E disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a promessa. Neemias não é só um líder estratégico, não é só um intercessor, mas é profeta também. Aí ele tira o cinturão e fala assim, ele sacode o cinturão no meio dos outros e fala assim: se vocês não cumprirem o que vocês estão falando, do mesmo jeito que eu estou sacudindo o cinturão, vocês serão sacudidos. Agora ele está liberando uma palavra de sentença sobre o povo. Olha a continuação. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem, e o deixará sem nada. E todos que estavam ali disseram: amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que havia feito. Irmãos, esse versículo é muito importante para a nossa meditação, porque o caos que o povo está vivendo é um caos muito extremo, uma pobreza muito grande. E não bastasse somente isso, a questão dos juros abusivos, das hipotecas, dos filhos indo como escravos, estava todo mundo abalado. Na reconstrução dos muros, estava todo mundo atribulado, irmãos. Neemias se levanta como um grande intercessor, um grande líder para levar adiante das pessoas as causas que elas estão vivendo, para solucioná-las. Aí que eu acho maravilhoso aqui, é que o caos que o povo está vivendo, está fazendo com que todo mundo vivesse em tristeza, em angústia. Mas esse versículo mostra algo maravilhoso para nós. Todos que estavam ali disseram: amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus. Neemias, ele consegue transferir a situação que o povo estava vivendo para o louvor a Deus. O povo estava em tristeza, miséria, angústia e tribulação. Neemias faz com que todo o povo glorificasse o nome do Senhor. É no meio desse caos
É no meio desses problemas que você e eu enfrentamos, das adversidades, das lutas, dos desafios que nós enfrentamos diariamente em nossa vida, é que você e eu precisamos aprender o caminho do louvor a Deus. O povo está vivendo em miséria, o povo está vivendo em desprezo, o povo está vivendo em situação difícil, mas aqui eles estão agora louvando o nome do Senhor. Eles estão dizendo assim: glória seja dada ao nome do Senhor, porque o nosso cativeiro vai mudar, a nossa vida vai mudar, aquilo que nós estamos enfrentando vai mudar. Então eu quero trazer essa palavra para o seu coração. O sofrimento se transformou num clamor, e a dor daqueles irmãos se transformou em paz, e a angústia que aqueles irmãos estavam enfrentando passou agora a ser um momento de louvor. O que eu e você precisamos aprender é que nós, nesses momentos difíceis que nós enfrentamos, precisamos acreditar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Está tudo difícil, glória a Deus. Situação financeira está abalada, glória a Deus. O casamento está abalado, glória a Deus. Nada está acontecendo como eu espero, glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Faça como Jó, liberando essa palavra: bendito seja o nome do Senhor. Transforme esse momento de aflição em momento de louvor. É isso que Neemias está conduzindo o povo a viver: um momento de aflição em louvor, um momento de angústia em paz, um momento de opressão em tranquilidade. E Deus deseja trazer isso para o seu coração nessa noite: paz ao invés das guerras, sentimento de alegria ao invés de tristeza. No meio dessas batalhas, celebre. No meio dessas guerras, celebre. Estou com vontade de parar. A palavra hoje foi: não pare. Situação está toda adversa para a sua vida. Enfermidade bateu lá, angústia bateu na porta da sua casa, do seu coração, problema com o filho, problema financeiro, problema sentimental, familiar, todos nós vamos viver. Não podemos perder o caminho da adoração. Tudo depende do momento. Sabe como é que Abraão se fortalece na fé, irmãos? Romanos vai dizer, né? Abraão se fortaleceu na fé dando glória a Deus. Duas pessoas tiveram a fé fortalecida, a Cidinha e o Fábio. Ela deu aleluia e o Fábio glória a Deus. Ó, mais gente, hein? Ó, mais gente aqui, ó. A nossa fé vai sendo fortalecida quando nós acreditamos a Jesus. O louvor, a honra, a glória, a adoração, a exaltação para todo sempre. Verso 14. Durante 12 anos que eu fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu nem os meus parentes comemos a comida que eu tinha direito como governador. Sabe o que Neemias está dizendo? Ele está falando assim: eu tinha direito de usufruir do bom e do melhor, porque eu era governador da terra. Mas porque a miséria está no povo, olha o que eu anotei aqui: seu posto de governador não é uma plataforma de privilégios, e sim um posto de serviço. Neemias abriu mão do próprio salário para servir o povo. E eu vou te dar nós estamos longe de política, eu posso falar para não ficar do lado A nem B. Tem gente que se mata por causa da política. Pergunta aos políticos se eles vão abrir mão do salário, vê se eles continuam lá. É por causa de nós que eles estão lá, porque eles amam a gente.
ou porque o cargo dá um poço grande de privilégios, cartão corporativo, auxílio terno, auxílio moradia, auxílio avião, auxílio sapato, auxílio escova de dente. Irmãos, Neemias está falando, eu sou o governador, e por causa disso eu não usurpei o povo, diante das demandas que eles estão enfrentando. Neemias está mostrando que ser líder é muito mais do que estar aqui em cima de terninho bonito. É abrir mão dos privilégios, é abrir mão do seu eu, é abrir mão das suas vontades, para muitas das vezes servir ao trem. Neemias está mostrando isso para nós. E se você quer ser um líder de excelência, irmão, você precisa aprender com Neemias, porque o ministério, o estar na liderança, não é uma plataforma de prioridade, de bênção, não. É um lugar onde que nós abrimos mão de nós mesmos para servir o outro. Verso 15. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo, e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi, olha que líder, mas eu agi de modo diferente. Por quê? Vou voltar a falar, não é nem A, não é B. O seu candidato teme a Deus? O político na qual você está lá votando, teme a Deus? Respeita os seus princípios? Aquelas pessoas que você colocou lá, têm os mesmos princípios que você tem? Por que Neemias está fazendo diferente? Que Neemias é bom? Não. Neemias temia a Deus. E a palavra vai dizer, quando o justo governa, o povo se alegra. Nós precisamos aprender, irmãos, esse caminho de liderança. Olha que texto interessante. Mas eu agi de forma diferente. Todos que passaram diante de mim só oprimiam o povo. É imposto atrás de imposto. Até para comer tinha que pagar. E a situação apertada. Mas eu não fui assim. Verso 16. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. Ele está falando assim, o dinheiro que eu ganhava não comprava nada para mim. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Ele está falando assim, a minha vida é para servir a Deus e ao próximo. Eu trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução dos muros. Neemias está nos ensinando, irmãos, que um líder de excelência é aquele que abre mão dos seus privilégios para servir as outras pessoas. Eu não comprei nada com meu dinheiro. Olha o verso 17. Também hospedei na minha casa 150 judeus e seus chefes, além de todas as nações vizinhas que vinham à minha casa. Aí vai falar do jantar, verso 18, pode ir. Todos os dias eu mandava preparar, olha o que tinha lá para o pessoal que vinha servir. Um boi, 6 ovelhas, das melhores que tinha, muitas galinhas. Eita Jesus. Comida na casa de Neemias era, irmãos, pensa, o pessoal numa miséria danada, mas quem vinha servir era abençoado. Pessoal num desprezo danado, numa situação difícil. Não, mas quem está vindo para servir, quem fica aqui em casa é abençoado. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho, mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso não perdi o dinheiro da comida que eu, como governador, tinha direito. Ele está falando assim, eu tinha muito direito, mas eu não fiz nada disso. Último verso. Pega a água para mim. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo que eu fiz por esse povo.
Neemias encerra o capítulo 5 orando, porque ele sabia que existia um memorial diante de Deus, de tudo aquilo que ele fazia. A gente aprende algumas coisas com Neemias, e o resumo desse capítulo pode ser 4 aplicações para nós. Número 1, um homem pode ser diferente no seu meio. Estava tudo o contrário. Neemias se levantou e foi diferente. Jovem, você pode ser diferente. Empresário, homem de Deus, mulher de Deus, você pode ser diferente, porque Neemias, no meio de um caos, foi diferente. 2, a autoridade do líder é fruto do seu exemplo. Neemias está corrigindo, mas ele também dava exemplo. 3, quanto mais andamos com Deus, mais poderemos ajudar pessoas. Tudo isso que Neemias está fazendo em favor do povo, irmãos, isso está ligado à intimidade dele com Deus, ao relacionamento dele com Deus. E 4, nossa recompensa vem de Deus em tudo que nós fazemos. Ele vai encerrar dizendo: ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo aquilo que eu fiz pelo povo, tudo que você faz para os seus irmãos. Uma caneta de ouro. Mas o pastor não viu. Mas o irmão não viu. Ninguém está vendo a minha oração. Caneta de ouro. Estou subindo para a salinha das crianças. Ninguém está vendo. Caneta de ouro. A minha renúncia. Tem alguém que está vendo. Eu estou aqui para te dizer: tudo que você faz para servir alguém, tem um Deus no céu que está contemplando a sua vida. Tem um Deus no céu que olha para você. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele olha para você. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, lá no último versículo: sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Tudo aquilo que você faz diante de Deus está anotado diante dele. 2 Crônicas 15:7, sede forte e não desfaleça as vossas mãos, porque a tua obra terá recompensa. Fala para o irmão que está do seu lado: tudo aquilo que você faz para os seus irmãos, tem alguém que vê. Se o seu irmão não vê, não liga não, tem alguém que está vendo. No momento certo ele vai te recompensar. No momento certo ele vai te abençoar. No momento certo ele vai vir com a glória dele sobre a sua vida. Então entenda, meu irmão, tudo aquilo que você faz para servir diante de Deus tem um peso, e ele vai te recompensar. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Tudo aquilo que você faz diante de Deus tem um memorial diante dele. Ó Deus, eu te peço, leves em conta, aleluia, tudo aquilo que eu tenho feito. A honra, a glória, poder, Jesus, a honra, a Ele a honra.
Espírito Santo, nós oramos nessa noite. Nós oramos e pedimos ao Senhor que nos levante como Neemias, que pode ser diferente no meio que vive, que é exemplo de pessoa, de liderança naquilo que faz, que anda com Deus para servir as pessoas, Deus, e que tudo que faz sabe que o Senhor levará em conta. Deus, Neemias foi um líder exemplar para o nosso coração, para a nossa vida. E a nossa oração é para que continuemos firmes na nossa caminhada, não venhamos parar, venhamos prosseguir, Senhor, porque a nossa caminhada, a nossa obra, ela terá uma recompensa, Senhor. E a minha oração é para que o Senhor desperte o teu povo, porque existem pessoas que estão em desprezo, estão em miséria, que dependem de nós, Senhor. A nossa oração é essa nessa noite, Pai. Toca a vida de cada líder, cada coração aqui nessa noite. Desperte o coração dos meus irmãos, para que eles vivam a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, nós oramos assim, oramos no nome de Jesus. Você pode encerrar cantando isso. A um nível mais profundo, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: leva-me além. Vai cantando isso para casa. Leva-me profundo de intimidade contigo, ó Senhor.